Hoje a gente vai mergulhar numa história, só que ela não está escrita em livros, ela está escrita nas nossas próprias células. Pois é, vamos descobrir juntos como a citologia hormonal consegue ler a jornada biológica do nosso corpo. É fascinante. Parece coisa de ficção científica, não é mesmo? Mas olha, de um jeito bem real, é exatamente isso que acontece. Cada fase da vida, sabe? Cada pequena mudança nos hormônios, tudo isso deixa uma marca. E a citologia? Bom, ela é a ciência que nos dá, digamos, as ferramentas para decifrar essa história toda. Bom, então vamos começar pelo começo, certo? Afinal, o que é exatamente essa tal de citologia hormonal? Para simplificar, pensem assim. O epitélio vaginal funciona como se fosse um diário biológico. As células que formam esse tecido, elas vão mudando de aparência, de tipo, tudo dependendo dos níveis hormonais, principalmente do estrogênio e da progesterona. Então, quando se olha uma amostra no microscópio, é como se estivéssemos lendo em que capítulo dessa história hormonal o corpo está naquele exato momento. E olha, toda boa história precisa de personagens, né? E aqui não é diferente. Os nossos personagens principais são 3 tipos de células. Temos as células superficiais, que aparecem quando o estrogênio está em alta, as intermediárias, que dão um ar da graça sob influência da progesterona, e as parabasais, que surgem quando a atividade hormonal está bem baixinha. A mistura delas, a quantidade de cada uma, é isso que nos conta o que está acontecendo. Então, vamos abrir o livro no primeiro capítulo dessa narrativa, lá no comecinho mesmo, desde o nascimento. E a história já começa, olha, de forma bem intensa. Logo nos primeiros dias de vida, o corpo do bebê ainda está sob o efeito dos hormônios da mãe. Mas aí, umas 2 semanas depois, essa influência some. E o epitélio entra num estado de calmaria. É como se fosse o silêncio antes da grande mudança hormonal que vem com a puberdade, quando tudo começa a se transformar e se preparar para os ciclos da vida adulta. E esse estado de calmaria tem um nome técnico, esfregaço atrófico. Basicamente, quando se olha no microscópio e se vê que a maioria das células são as parabasais, lembra delas? Isso quer dizer que a atividade hormonal está no mínimo. É o silêncio celular, só esperando o próximo ato começar. Ok, avançando um pouco na linha do tempo, a gente chega num dos capítulos mais dinâmicos e conhecidos, o ciclo menstrual. É uma história que se repete todo mês, mas sempre cheia de detalhes bem interessantes. Basicamente, o ciclo é uma história com 2 metades bem distintas. Na primeira parte, a fase estrogênica, quem manda é o estrogênio. O que se vê? Muitas células superficiais, mais soltinhas, e o fundo da lâmina, que a gente chama de limpo. Aí, na segunda metade, a fase progestacional, a progesterona assume o controle. O cenário muda completamente. Agora são as células intermediárias que dominam. Elas começam a se agrupar e o fundo fica sujo, com mais muco e outros elementos. São 2 mundos diferentes mesmo. E bem no meio do caminho, entre essas 2 fases, acontece o grande ponto de virada da história, o clímax do ciclo, que é o pico ovulatório. É exatamente nesse momento que o bastão é passado do estrogênio para a progesterona. Vamos olhar mais de perto essa segunda metade, então. Além daquelas células intermediárias todas agrupadas, aparecem umas células bem características, as naviculares. Elas têm esse nome porque o formato lembra um barquinho. As bordas das células se dobram e o fundo da lâmina, como já falamos, fica mais sujo. Tudo isso, junto com a presença de leucócitos, que são células de defesa, são as pistas que confirmam. O corpo está sob comando da progesterona. E isso nos leva a um outro grande evento, que é a gravidez. E aí a coisa muda. É um capítulo completamente novo e muito particular nessa nossa história celular. Durante a gestação, aquela história de ciclo mensal acaba. A narrativa deixa de ser cíclica. O que se passa a ver nas células é um sinal contínuo, forte, de progesterona. É como se o corpo todo estivesse focado num único e longo projeto. E as células, claro, mostram isso pra gente. E tem um detalhe sensacional que as células revelam. Durante a gravidez, um tipo específico de célula lá do colo do útero, a endocervical, ela cresce, aumenta de tamanho e começa a secretar mais substâncias. É uma verdadeira assinatura celular desse período. Quase um carimbo biológico que se consegue ver no microscópio. Certo. A gente passou por todos esses capítulos. Mas na prática, para que serve tudo isso? O que essa linguagem das células realmente nos permite entender? A questão central é que as células são narradoras muito, mas muito precisas. Elas contam a história como ela é.
Isso não é só uma curiosidade acadêmica, não. É uma ferramenta de diagnóstico superpoderosa para avaliar o estado hormonal, para investigar, por exemplo, causas de infertilidade e até para ajudar a definir o melhor momento para fazer certos procedimentos médicos. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Se hoje a gente já consegue ler essas histórias com tanta clareza, o que mais essa linguagem das células vai nos revelar no futuro? Sobre a nossa saúde, sobre o nosso bem-estar? A história com certeza está longe de acabar. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.